Abra comigo a sua Bíblia. Hoje é segunda-feira, dia de primícias, onde nós nos reunimos, a primeira segunda-feira de cada mês, para prestarmos culto, um culto esporádico, onde nós agradecemos a Deus pelo mês que se passou e buscamos de Deus a provisão, a proteção num culto para o mês que se segue. Êxodo capítulo 3, versículo de número 1. Moisés um dia sente de proclamar a libertação do seu povo, mas não era o tempo nem era a hora. E ele sai fugido do Egito, e depois de 40 anos passados, ele tem um encontro maravilhoso com Deus. Êxodo capítulo 3, versículo de número 1. Amém? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? Podemos assentar. Depois de o Senhor chamar a atenção de Moisés sobre os seus pés, Deus não fala sobre a cabeça de Moisés, Deus não fala sobre o que Moisés estava vestindo, Deus fala sobre o que Moisés calçava. O que você calça hoje? Um sapato baixo, alto, desconfortável, porque é bonito, confortável? Olha para os seus pés. Você comprou, ganhou, de que cor é, combinou com a roupa ou não? Se comprou, escolheu provavelmente o conforto, né? Quem é esperto. O Senhor começa a falar com Moisés sobre uma promessa que Deus havia dado a Abraão em Gênesis capítulo 13 e capítulo 15. Que sua descendência, Moisés, é Abraão, ela será levada cativa e depois de 400 anos eu a tirarei de lá. E Abraão já havia morrido, e agora Moisés ouve a voz de Deus, e o Senhor diz assim para Moisés: eu desci para livrá-los. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma obra para realizar por meio da sua vida. Você será o meu instrumento no Egito para tirar o meu povo, escravo há 430 anos, e levá-lo à terra do cananeu, do perizeu, a terra que eu prometi a eles. Uma missão. Diga comigo, uma missão. Mas hoje nós não vamos falar sobre a missão de Moisés. Nós vamos falar sobre os pés de Moisés. Quando Moisés olha para aquela sarça, uma visão sobrenatural, porque a sarça é um arbusto seco, pegando fogo e não se consumindo. Uma visão extraordinária em meio àquele monte. E ele olha e aquilo chama a atenção. Então ele começa a caminhar em direção à visão, para ver de mais perto. Então ele ouve a voz de Deus: não se achegue até aqui. Antes, tire as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo. Eu sei que você conhece esta passagem. Você já parou para pensar o porquê que Deus fala sobre os sapatos de Moisés? Você sabe o que os seus sapatos carregam? Quando você anda por todos os lugares, por exemplo, quando você vai em um hospital, onde o chão deve estar repleto de bactérias, por mais higienizado que esteja. Você pode imaginar, por exemplo, quando você anda por um lugar onde
é lamacento e você carrega um pouco daquele barro nos seus sapatos? Ou se você, por exemplo, distraído andando e você pisa em algum serviço que algum animal doméstico, e dependendo do lugar onde você está, até um animal de sítio, e você pisa sem querer, o que os seus sapatos carregam? Você já parou para pensar nisso? O tanto de bactéria, o tanto de sujeira que existe na sola do seu sapato. Você já imaginou isso aí? O porquê que os orientais, eles têm a prática e a mania de, quando entrar na sala, entrar na casa, eles tiram os sapatos? Por que você acha que eles fazem e têm esse uso? Por quê? Por causa da higienização. E você pode entender um pouquinho o porquê que Deus disse para Moisés tirar o sapato? Porque aquele terreno que a sarça ardia e que Deus ali estava, se manifestava, era um lugar santo. Eu quero fazer você entender isso a nível espiritual. Eu quero fazer com que você entenda, em nome do Senhor Jesus, sobre a necessidade de, quando Deus se manifesta para você, você se desprover de tudo aquilo que você tem carregado, dos lugares onde tem andado. Você anda pela aflição e carrega um pouco da poeira dela, da lama dela. Você anda por meio de lugares tenebrosos, ruins, e você carrega um pouco daquela escuridão. Você anda por lugares ruins, difíceis, e você carrega um pouco daquela dificuldade. E quando você se dá por conta, você está com seus pés cansados, sobrecarregados, sua jornada começa a diminuir o ritmo. E quando você chega para falar com Deus, para ter um a sós com Deus, para ouvir Deus, você entra na presença de Deus com aqueles sapatos, agora vamos tê-lo como chão, como a base do seu coração, totalmente carregado de tudo aquilo, de toda a trajetória por onde você andou. E aí, quando você chega diante de Deus, Ele fala: espera aí um pouquinho, antes que eu converse com você, antes que eu fale com você o que eu quero, tira o sapato dos seus pés, porque eu quero que você, descalço, toque no solo onde eu estou, no lugar onde eu estou, sem poeira, sem sujeira, sem trevas, sem nada. Quando você teve um encontro com o Senhor Jesus, você não sabe, mas você estava descalço. Ali você se livrou da antiga religião. A antiga religião para você não significava mais nada. Seus vícios, cigarro, bebida, droga, sei lá o que, prostituição, não significava nada. Você estava com os seus pés nus. E ali na presença de Deus, você sentiu Deus, você viu Deus, você recebeu a mensagem dEle. O seu coração foi cheio de certezas, de esperança. O seu coração foi cheio de fé. O seu coração foi cheio da palavra, de convicção. Foi por isso que a sua conversão deu certo. Foi por isso que você tem chegado até aqui. Porque quando você foi chamado para a presença dEle, Ele disse para você: calçado não, tem que ser descalço. E você, sem medo nenhum de machucar o seu pé, sem medo nenhum de ser, de alguma forma, estar desconfortável, você tirou as sandálias dos seus pés e você entrou na presença de Deus totalmente desprovido, totalmente descaracterizado de tudo aquilo que o mundo colocava sobre você. Foi assim que aconteceu a sua conversão. Você confiou que o terreno onde Deus estava não ia te machucar, não ia te ferir, pois é para isso que nós usamos os nossos sapatos, para nos proteger do solo onde pisamos. E consequentemente os sapatos carregam a sujeira, carregam de tudo um pouco de onde nós andamos. E foi assim que você se converteu. Você teve coragem de tirar os sapatos dos pés.
e você esteve na presença do Senhor, totalmente desprovido, totalmente entregue, totalmente aberto, totalmente confiante. E você abriu o coração para Ele, e você desvalorizou todos os seus recursos, desvalorizou toda a sua habilidade, e você olhou somente para Ele, totalmente daquela maneira, com seus pés desnudados, confiando que o Deus que te salvava era o Deus que calçava os seus pés na preparação do Evangelho da Paz. Só que com o passar do tempo, você foi pouco a pouco vestindo os seus calçados. Com o passar do tempo, você pouco a pouco foi se precavendo de meios de proteção, de provisão. Para ir lá fora, você não confiava mais. Você não conseguia mais crer que o Deus que endireita o seu caminho, que vai adiante de ti, endireitando caminhos tortuosos, tirando os espinhos, aplanando o caminho, e você foi colocando os seus sapatos pouco a pouco. E quando você percebe, você entra na presença dele com os seus sapatos. Você entra na presença dele, não confia mais como antes, não se entrega mais como antes, não está totalmente desprovido como antes. Você agora está calçado. Você não consegue mais ouvi-lo como antes. Você não consegue mais distinguir a santidade do lugar onde ele está. A santidade dele não te comove, não te dá temor, não te dá confiança, porque quando você está descalço e entra onde ele está, a santidade do lugar onde ele está te enche de fé, de certeza, de convicção. Você consegue temê-lo de tal maneira que quando você sai de lá e vai confrontar os seus inimigos, o temor que está em seu coração por ele faz com que os seus inimigos sejam desbaratados, porque você confia nele. Mas pouco a pouco você foi se armazenando de ferramentas, de autoconfiança, de certezas próprias, de convicções e de recursos, e você não consegue mais ter encontros com Deus como você tinha, e você não consegue mais ouvi-lo como você ouvia. E você acha que o problema está na sua cabeça, e você acha que o problema está na sua roupa, mal você sabe que o problema está nos seus pés. Você está calçado, e os seus sapatos estão embarreados, empoeirados, trazendo lá do mundo, lá de fora, do decurso da sua vida, todo tipo de fermentação, todo tipo de coisas más e ruins, e você chega na presença do Senhor, e não tem mais um lugar santo para você, e não tem mais uma manifestação, você não consegue mais enxergar o sobrenatural, sarças não ardem mais, fogo não se acende diante de você, porque os seus pés estão calçados. Você tem medo de estar com os pés descalços, você tem receio, você não consegue mais ter um relacionamento com Deus totalmente aberto, totalmente desprovido de recursos humanos. Diga comigo, calçados são recursos humanos. Moisés tem esse encontro com Deus, porque aprende que Deus é capaz. Deus é capaz, amém? Por mais que a situação seja difícil, por mais que a situação é caótica, Deus é capaz. Deus é capaz. Não importa as experiências negativas que você já teve, não importa a situação em que você encontra, Deus é capaz. Nele está todo o poder, nele está toda a força. E quando você chega diante dele com os seus sapatos sujos, totalmente corrompidos, ele diz assim: tira os seus sapatos, eu não preciso deles, você não vai precisar deles, eles estão sujos, empoeirados, maculados. Por quê? Porque eu quero que você me encontre no lugar santo, onde eu vou te levantar, onde eu vou te sustentar, onde você vai conseguir caminhar de cabeça levantada. Mas você teme, você tem medo, porque os recursos humanos causam em você, mesmo de uma maneira superficial, um conforto,
superficial, obsoleto, mas é um conforto. E muitas vezes você não consegue crer. Eu quero que você vá comigo em Josué, capítulo 5. Moisés aprende de Deus, versículo 13. Josué 5:13. Moisés aprende que onde Deus está, quando Deus fala, o pé tem que estar no chão e não calçado. Você já conseguiu entender o que são as sandálias e o calçado? Recurso humano, autopreservação, confiança. E tudo vem suja lá do mundo. Tudo vem maculada. Tudo vem corrompido. Você quer trazer aquilo para a presença de Deus. E você quer que Deus fale, que Deus haja na sua vida. Você tendo ferramentas que não são espirituais, mas que são carnais, que são fracas para a milícia. Paulo diz que a nossa ferramenta não é carnal, mas é espiritual, poderosa em Deus para destruir fortaleza. Deus ensinava a Moisés que não era nada do que Moisés possuía que ia dar a ele a condição de fazer a missão que tinha que ser feito. Agora com Josué, prestes a vencer Jericó, uma situação muito delicada. Josué ali estava precisando receber a direção de Deus de como ia acontecer a coisa. Ele tem uma visão que apacenta o seu coração. Deus não estava com Israel. Deus era por Israel. Uma coisa é você achar que Deus está com você. Outra coisa é você entender que Deus é por você. As pessoas que gostam da presença de Deus e que buscam a Deus para estar com eles, geralmente são pessoas que não são muito compromissadas e que não têm recursos para oferecer ao reino, para que o reino trabalhe por elas. Mas existem cristãos que Deus não está com eles. Deus é por eles. A confiança deles em Deus é absoluta. Porque se Deus está com você, você o sente, amanhã pode ser que você não sinta, e você acha que Ele não está, mesmo Ele estando. Mas se Deus for com você, não há circunstâncias e não há situações que irão te convencer do contrário. Por que algumas pessoas são convencidas da ausência de Deus, do abandono de Deus, da falência das promessas e da obra de Deus? Porque elas pensam em Deus como uma presença ambulante. Deus está aqui, daqui a pouco estará ali, daqui a pouco acolá e vai me abandonar. Mas o cristão que tem a fé verdadeira, Deus não está com ele, Deus é por ele. Josué estava prestes a entender que Deus não estaria com Israel. Deus era por Israel. E a vitória iria se suceder de uma maneira totalmente sobrenatural. Capítulo 5, versículo 13. Sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não sou dos inimigos não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e adorou. E disse-lhe: você sabe quem era para Josué adorar? Quem era? Quem era? O seu, o nosso Messias, Emanuel, pão da vida, água da vida, Senhor dos exércitos. Anjo não recebia adoração. Ali estava aquele que João diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ali estava o meu Cristo, o seu Cristo. Ele diz:
eu venho como príncipe do exército do Senhor. Josué o adora e ele diz: que diz meu senhor ao seu servo? Qual é a instrução? Que arma devo usar? O que eu devo fazer? Qual é a milícia? Como é que eu posso unir os soldados? O que é que vai ser? Ele esperava uma direção. O que o Senhor falou para ele? Não é a sua espada, não é o seu arco, não é a sua flecha, não é a sua milícia, não é a sua perícia. É a santidade minha sobre a sua vida que vai te garantir a vitória. É o seu compromisso com o lugar que eu estou. É o seu compromisso com a minha teofania, com a minha manifestação. Se você estiver descalço diante de mim, se você estiver quebrantado, dilatado, com o coração aberto, sem trazer para a minha presença todas aquelas coisas tenebrosas, incutidas, aqueles fracassos, aqueles lamentos, aquelas lamúrias, aquelas questionamentos e questões. Se quando você estiver na minha presença, o seu coração estiver aberto para me receber, para me ouvir, para receber a minha voz, para ser cheio da minha santidade, é isso que vai te dar a vitória. É isso que vai te habilitar para vencer qualquer inimigo. O que faz você vencer, meu irmão, não é a sua habilidade, não são as suas armas, não é a sua perícia. O que faz você vencer é quando você descalça os pés na presença dEle. Ali você sente o calor, a santidade daquele solo, e aquilo começa a tomar conta dos seus nervos, das pernas, dos braços, e vai dos pés à cabeça. E ali você, de fraco fica forte, de assustado fica corajoso. Ali, descalço, sem sapatos, sem contaminação, aquele lugar. Não contamine a presença do Senhor. Não contamine. Não venha com seus lamúrios, com as suas queixas, se sentindo um fracasso, trazendo as agruras e as agressões daqueles que te fizeram. Quando Ele te chama, descalça os seus sapatos, pisa onde Ele está, desprovido, com o coração aberto, dilatado e quebrantado, sem ser você, aquele patrão, aquele empregado, aquela pessoa cansada, desmotivada, aquela pessoa atarefada. Tem gente que quando ele vai orar, ele fala: anjo, anda logo que eu estou atrasado. Eu tenho horário, eu sou regido pelo horário. Ele ora e fica olhando no relógio, vamos ver quantos minutos já foi. Tira os sapatos dos teus pés. Quando você fala com Deus, tira toda a sua provisão, todo o seu recurso humano, todas as preocupações, toda a infecção que você traz em sua alma, toda dor, abandono, tristeza, diante dele, descalça os seus pés. A Bíblia diz assim, que o Senhor olhou para ele no versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué, calma, a direção eu dou, mas a questão não é a direção, a questão não são as ferramentas, não são os métodos, a questão é se eu tenho você. A questão não é a vantagem que você tem, a questão não é o que o diabo já fez na sua vida, a questão não é o que o inimigo já conseguiu, a questão é se Deus tem você. Se quando você está diante dele, seu coração dilata, se quebranta, e você se lança por inteiro diante da presença dele, sem reservas, sem recursos humanos, sem confiando nisso, naquilo outro, em sua fé, que muitas vezes te abandona, em seu ânimo, mas confiando apenas nele. Josué, descalça os seus pés. Só assim você vai ter vitória, só assim você vai ser vitorioso. Quer conhecer alguém? Segundo Samuel, capítulo 15, que deveria ter andado mais descalço na presença do Senhor.
Diga assim comigo: quem não tira os sapatos e não anda descalço na presença do Senhor, andará na presença do inimigo. Você sabe que para o judeu, andar descalço e de cabeça coberta, ou raspado, ou cinza, ou saco, era humilhação, opróbrio, uma situação de aviltamento, uma situação de miséria, uma situação que a alma está humilhada, arrasada, acabada. Davi deveria tirar mais os sapatos. Davi deveria andar mais descalços diante de Deus. Ele deveria estar diante do Senhor como ele fazia no deserto. E não como um rei, e não como um experimentado em milícia, mas como uma ovelha. Mas ele achou que pôde dormir com Batseba sem ficar sem consequência. Mas ele teve consequência. E uma das consequências, como diz Natã, a espada sairá da tua própria casa. E Absalão se levanta contra ele. E ele deixa Jerusalém. Sai escondido na noite. E os seus valentes protegendo ele. Mas você sabe de que maneira ele percorre o trajeto? Para um rei agir assim? Um homem que venceu tantas guerras. Um homem que venceu tantas batalhas. Andando, chorando, lamentando e descalço. Quando nós não aprendemos a tirar os sapatos, a ficarmos desprovidos diante de Deus, recebendo dele a santidade, recebendo dele a direção, tendo os nossos pés abençoados pela presença dele, quem nos verá descalço será o nosso inimigo. A Bíblia diz assim, em 2 Samuel capítulo 15, versículo de número 31. Vamos ver o 30. Seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, e caminhava com os pés. E todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Quando eu não descalço, quando você não descalça, quando nós não descalçamos os nossos pés diante do Senhor, no lugar santo, quando nós não nos colocamos diante do Senhor apenas como um ser humano, como ovelha, absorvendo da santidade dele, recebendo daquilo que é dele, totalmente quebrantados, totalmente confessos, confessando a nossa miséria, confessando o nosso estado, confessando o nosso pecado, ali totalmente aberto diante daquele que conhece o nosso coração, que tem poder para nos perdoar, que tem poder para nos levantar. Se nós evitamos essa situação de quebrantamento, de oração, de confissão, de rasgar o nosso coração diante dele, descalços e desprovidos, sabe o que acontece conosco? Seremos pegos e surpreendidos, fugindo, chorando, lamentando, tudo porque não nos descalçamos antes. Deus não quer que você ande descalço, perseguido pelo inimigo. Deus quer que você descalce os seus sapatos diante dele. Ali ele te cura, ali ele te sara, ali ele te abençoa, ali ele te protege. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 13. O Senhor Jesus faz a ceia com seus discípulos. E depois da ceia, ele toma uma bacia, e toma uma toalha, e tira a sua capa, a túnica, e ele começa a fazer algo muito famoso, o lava-pés. Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Quando um dele questiona, ele diz assim: vocês não sabem isso agora, mas vão saber depois. Você que é discípulo, sabe por que você tem que ter o pé limpo? Você sabe por que você não precisa mais lavar o corpo inteiro, mas lavar só os pés? Porque a terra que foi amaldiçoada, que murcha e pranteia, ela tende a contaminar os seus pés. E você começar a ser um cristão aflito, triste, abatido, murmurador, reclamão,
dependente da terra. Então você precisa, vez por outra, ter os pés lavados, para que os seus pés fiquem limpos, para que você não contamine, para que você não traga. O Senhor Jesus, ensinando os discípulos, disse assim em Lucas: quando vocês entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, quando vocês saírem de lá, vocês não levem nem a poeira da cidade. Bata o pé, tira a poeira, porque aquela cidade é maldita. Mais maldição haverá sobre ela do que Sodoma e Gomorra. A importância de você não carregar nem a poeira da maldição. E por isso que você precisa, diante de Deus, estar descalço, desprovido, com o coração limpo, quebrantado, aberto. A importância de nós permitirmos que os nossos pés sejam lavados pela palavra. Jesus diz: vocês já estão lavados pela palavra, mas os pés precisam ser lavados. A Bíblia diz assim, no versículo de número 5: deitou água, do capítulo 13, na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se Simão Pedro e disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Versículo 8. Ele disse: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Tem gente que tem perdido a parte com Jesus porque está com o pé sujo. Está com o pé sujo, não é capaz de tirar sandálias, não é capaz de tirar os sapatos no culto e dizer: Deus, eu estou aqui sem reserva, sem nada, eu estou aqui entregue ao Senhor. Começa a não ter parte com Jesus, o culto começa a ficar frio para ele, a palavra não fala mais, mas ele se esquece que é terra santa, que é lugar onde Deus fala, tem que estar descalço. Você agora tem que estar descalço. Você vai perdendo a parte com ele, você vai perdendo a comunicação com ele. Aí a Bíblia diz assim no versículo de número 10, ele diz assim: Senhor, não lava só os pés, mas a mão e a cabeça. Ele diz assim: aquele que está lavado não necessita senão de lavar os pés. É necessário lavar os pés, diga amém. É necessário você lavar os pés. É necessário que a palavra de Deus arranque de você tudo que você tem trazido, impregnado, incrustado do mundo. Você vem na igreja cansado e sai cansado. Você vem desanimado e sai desanimado. Você vem descrente e sai descrente. Porque, olha no teu pé, você está calçado. Você não consegue entregar, você não consegue abrir, você não consegue derramar, você não consegue crer. Nas batalhas, você não consegue vencê-las. Por quê? Olha no seu pé. Vê se você descalçou os seus sapatos na presença dele e recebeu dele instrução, e recebeu dele todo o armamento necessário espiritual, não humano. Você tem perdido batalha porque você anda calçado na presença de Deus. Você tem perdido guerra porque você não tem tido os pés limpos. Deus te chamou, e o dia que Ele te chamou, Ele descalçou os seus pés, mas você calçou os seus sapatos. Hoje você se coloca na presença de Deus, não como deveria. Como é que você deve se apresentar diante de Deus? Como aquele que não tem nada, como aquele que não pode nada, como aquele que não faz nada sem Ele, como aquele que é nada. Isso foi pela graça, é pela misericórdia, é pelo sangue. Descalço, esse está descalço. Mas é aquele que se apresenta a Deus achando que é, achando que pode, achando que faz, começa a não fazer nada. Eu não sei se você entendeu, mas o que você não entendeu, tomara que o Espírito de Deus ministre de uma maneira mais particular a cada um de vocês. Eu quero que você feche os seus olhos. Deus, infelizmente, nós por muitas vezes não temos tirado os sapatos dos nossos pés. Muitas vezes nós somos chamados à tua presença e estamos calçados. Mas o lugar onde tu estás e onde o Senhor fala é santo. E nós precisamos aprender a andar ali descalços, sem contaminação, Senhor.
Nós temos o costume de querermos trazer para a Tua presença todas as agruras, angústias, implicações do mundo. E aí ficamos diante do Senhor falando dos nossos problemas, do nosso sofrimento, e não ouvimos da Tua parte tudo aquilo que alegra o nosso coração, tudo aquilo que limpa a nossa alma, tudo aquilo que traz para nós o Teu mistério, traz para nós a Tua graça. Que nesta noite, Senhor, nós possamos ter os nossos pés lavados pela água da Tua palavra. E que possamos aprender a partir de hoje que guerra se vence na Tua presença. Não se vence guerra com a nossa habilidade, com a nossa força. A guerra se vence na Sua presença. É diante de Ti que nós saímos com os nossos baluartes. É diante do Senhor que nós carregamos os nossos baluartes de vitória, Deus. E nós precisamos aprender isso. Deus, se há no nosso meio filhos e filhas do Senhor que não têm aprendido a estar descalço em Tua presença, que têm andado calçados, trazendo contaminação à comunhão, tendo uma vida sofrida, tendo as suas orações como lamentações, não conseguindo sair de sua órbita, sair de sua situação mórbida e destrutiva. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo venha produzir de tal maneira a consciência que os nossos pés devem estar nus. Em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu preciso entender a Tua palavra, porque eu quero ser vencedor. Ensina-me a estar descalço diante do Senhor. Onde Tu estás é terra santa, é lugar santo, é ali que me santifico, é ali que garanto a minha vitória e o meu êxito. Deus, em nome de Jesus, em Tua presença, eu quero entrar descalço. Eu quero entrar sem provisão humana, sem contaminação humana, sem fracasso humano. Eu quero ouvir o que Tu tens a me dizer. Eu não quero falar de mim, eu quero ouvir de Ti, do Senhor para mim. Quero sair da Tua presença fortalecido, abençoado. Chega de eu querer contaminar a minha comunhão contigo. Em nome de Jesus, eu quero a minha comunhão contigo santificada. Eu quero descalçar os meus pés e estar totalmente quebrantado, livre, aberto em Tua presença, sem nenhum medo, sem nenhum temor, só desfrutando das maravilhas da Tua santidade. É isso que eu quero, Senhor. Descalça os meus pés, porque eu estou em terra santa. A Tua presença é um solo sagrado. Então, em nome do Senhor Jesus, eu vou vencer. Amém.